Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou conseguir trazer o vídeo para vocês que eu queria ter feito ontem, só que como eu fiz o vídeo em agradecimento ao Super Xandão, eu acabei deixando de lado. Então vou trazer hoje para vocês as notícias principais, que na verdade é uma notícia que eu vou trazer para vocês, importante. E falar também algumas coisas apocalípticas ou aqueles temas que eu trago para vocês diferentes. E aí eu vou finalizar o vídeo com Provérbios 6. Que mais? Sim, e aí ao longo da semana o meu planejamento é finalizar Romanos 1, que vai ser um vídeo 100% polêmico, digamos assim, devido aos temas que estão presentes ali naquele capítulo. Então eu vou ter que falar muitas verdades para finalizar aquele capítulo. E tem outras coisas também que eu me esqueci agora. Mas enfim. Sim, gostaria também de iniciar 1 Pedro com vocês. Mas indo direto ao ponto, então, qual que é a principal notícia, meus irmãos? Que semana passada um cavalo branco foi dado de presente ao Papa Leão XIV. E o nome desse cavalo branco é Proton, que significa primeiro em grego koiné. Então, meus irmãos, nós observamos então que o sistema vai sempre colocando essas coisas subliminares na nossa cara, escancarado na cara da população, só que a maioria continua dormindo e ignorando. E não é por acaso que eles colocaram um cavalo branco nas Olimpíadas de 2024, de Paris, na qual, inclusive, todas as nações, as bandeiras das nações, estavam atrás desse cavalo branco, né? Ou seja, aquilo que está descrito em Apocalipse, né? Que o cavalo branco, as nações o seguiam e ele veio, né? Ele tinha seu arco, sua coroa, e ele veio vencendo e para vencer. Ou seja, é um cavalo que muitos consideram que é o anticristo, que trará a falsa paz. E por que vencendo e para vencer? Porque o anticristo e o sistema da besta triunfará sobre os santos, né? E muitos santos serão perseguidos e mortos e se tornarão mártires. E isso não sou eu que estou dizendo, né? É a Bíblia em Apocalipse. E é também por isso que muitas pessoas acreditam que não vai ocorrer um arrebatamento pré-tribulacionista, porque muitos serão perseguidos e mortos. Não estou dizendo que isso refuta o pré-tribulacionismo, porque o Criador poderia também arrebatar uma parte da igreja, quem tiver santo, digamos assim, e depois os que não negarem Jesus e que perceberem a cagada que fizeram, seriam mortos, né? Mas enfim, independente disso, né, muitos cristãos serão perseguidos e mortos, e o primeiro cavalo do Apocalipse é o cavalo branco. Justamente o nome que foi dado a esse cavalo que foi entregue ao Papa, então, né, que é Proton, chamado primeiro cavalo. Além disso, nós temos uma propaganda de televisão, que eu não me lembro qual marca que eu vi nos vídeos do Rômulo, né? No curso dele. E simplesmente nessa propaganda tem o Ibrahimovic, e aí a câmera dá um zoom no olho do Ibrahimovic. Nós sabemos que essas pessoas malignas, né, gostam muito da simbologia do olho, né? Tem o terceiro olho, o olho que tudo vê. Então eles dão um zoom no olho dele, e no olho dele ocorre um monte de explosão, e também dá para ver um cavalo branco. Ou seja, vocês acham que é por acaso o roteirista desgraçado, com todo respeito, né, a vocês, o roteirista ir lá, escrever que vai dar um zoom no olho do cara, colocar um cavalo branco e um monte de explosão, e é por acaso, né? Só que nós que somos conspiracionistas, pelo amor de Deus, né? Ou seja, o que nós podemos interpretar disso? Que a vinda do cavalo branco e seu cavaleiro, que é o anticristo, muito provavelmente, está próxima. Nós não sabemos o quão próximo está, só que
nós observamos que já está tudo pronto, né? Só falta o quê? Aumentar um pouco a censura e fazer a moeda digital única e pronto. Porque já tem inteligência artificial, já tem tudo preparado, inclusive a mente da maioria das pessoas, para aceitar a marca da besta e o sistema do anticristo, né? Então, esse foi o primeiro tema do vídeo. Segundo, esse livro aqui, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Ele é um livro distópico, assim como 1984, que é o melhor que eu já li, um dos melhores livros que eu já li, e Fahrenheit 451 é um livro distópico que são pessoas satânicas, né? Esse cara aqui e o irmão dele, o Thomas, o irmão dele, por exemplo, era um defensor do Darwin, um cara ateu descarado que ficava falando mal de Deus e pregando o evolucionismo, né? Que é a religião dos ateus. Assim como a NASA fraude, né? Então, que eu posso dizer? Que o irmão dele, não por acaso, né? Eles eram pertencentes a seitas como maçonaria e outros grupos que eu nem sei exatamente. Mas essas seitas, né? Que tá tudo conectado, se for parar pra ver. Então, o que eles faziam, né? O irmão dele tem um livro que era fechado dessa seita, no qual foi revelado, certo? Eu descobri isso através do Felipe Folgose, faz alguns anos, uns 1 ano, 2 anos que eu vi nessa live, ele comentando. E no livro do irmão desse cara aqui, que é o Thomas, ele já falava sobre as 3 guerras que iam acontecer, lembrando que esse livro era de 1800 e pouco, 1900, já falava antes de 1900, e já falava sobre as 3 guerras que iriam ocorrer para eles irem obtendo o controle, né? Aumentando o controle sobre a população. Por quê? Porque é justamente o slogan deles, ordem através do caos, né? Então, o que eles fazem? Geram crises artificiais, financeiras, ou crises através de guerras que eles fazem, e vão aumentando o controle sobre a população. Utilizam isso como pretexto para instituir as suas ditaduras, enfim, aumentar o controle sobre a população. E nós podemos observar isso agora na atualidade com o caso do Felca, que muitas pessoas sempre falam, a gente sempre fala sobre sabe, sobre tráfico de crianças, a gente sempre fala sobre isso. Só que aí o sistema que tem o controle, né, censuram pessoas como Rômulo Ribeiro, como Thiago Lima. Eu nem devia estar falando essa palavra aqui, esse vídeo. O meu canal, pelas palavras que eu falo, também já é 100% podado, né? Então eu preciso que vocês compartilhem, deixem o gostei, deixem os comentários de vocês para chegar essas informações a mais pessoas. Mas então o que acontece? Através do canal do Felca, eles utilizaram o vídeo dele, fizeram chegar a mais de 50 milhões de pessoas, não por acaso, porque eles detêm o controle, né, dos vídeos que vão chegar a mais gente ou não. E agora vão utilizar como um cavalo de Troia, um verdadeiro cavalo de Troia, utilizando isso para justificar a censura das mídias. Só que essa censura, na verdade, vai ser para censurar quem fala a verdade, porque nós sabemos que quem realmente está por trás da pedo e do trafi são as pessoas más que comandam esse mundo, né? Óbvio que nós temos pessoas ruins, às vezes alguém mais simples, que vai lá e faz essas maldades com crianças. Mas isso já ocorre de forma organizada pelo sistema, né? Então, prender uma ou outra pessoa ali não é o que vai mudar tudo. E é isso que as pessoas não entendem, os NPCs. Eles ficam bravos quando a gente fala, por exemplo, sobre o Felca, xingam a gente, mas não compreendem a questão de que Satanás, ele não fala sempre mentiras descaradas. Ele utiliza meias verdades ou até verdades, só que de uma forma com uma intenção ruim, certo? Então, basicamente isso. Eu não achei o nome do livro do Thomas que fala sobre essas 3 guerras, peço perdão, mas nós temos aqui no livro do Aldous. Eu vou trazer ele outro dia para explicar melhor, para dar tempo de falar os provérbios. Mas esse livro aqui, assim como 1984, tem muitas informações
distópicas sobre coisas que já observamos na nossa sociedade atual, como transhumanismo, fabricação de úteros artificiais, incentivo à fornicação e desincentivo. Na verdade, aqui no livro é proibido o casamento, por exemplo, coisas que nós estamos vendo serem implantadas a cada ano que passa na nossa sociedade. Mas outro dia eu trago uma análise melhor desse livro aqui. Então vamos para os provérbios, parar de falar da desgraça desse mundo e falar um pouquinho dos provérbios aqui antes de encerrar o vídeo. Então, provérbio 6, a partir do versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Então, olha que interessante, né? O Criador aborrece os olhos altivos, língua mentirosa, você derramar sangue inocente, fazer violência de forma injusta, pensamentos pecaminosos. Então, olha como nós temos que nos arrepender todos os dias. Todos os dias nós temos pensamentos pecaminosos. Por mais que nós repreendamos esses pensamentos e busquemos nos alimentar de frequências de coisas positivas e verdadeiras, mesmo assim nós pensamos o mal por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, nós temos que nos arrepender todos os dias, né? Pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa, mas o mais interessante de tudo é que aqui está escrito que a 7ª o Criador abomina. Abomina. Então, de tudo isso, o Criador abomina mais ainda o que semeia contendas entre irmãos. Olha que detalhe incrível. Pior do que uma mão que derrama sangue inocente é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, vamos pensar na magnitude disso. Nós temos o caso aí, eu não vou nem falar o nome da pessoa, né? Mas eu já fiz vídeo sobre isso no passado, que gerou contendas entre os irmãos, ficou falando mal, xingando pessoas, falando mal do Rômulo Ribeiro e de outras pessoas, por exemplo. Cara, semear contendas entre os irmãos, inventar mentiras, calúnias e gerar divisões na igreja de Cristo, enganar as pessoas, isso é uma coisa que o Criador abomina. Então olha como é necessário a gente tomar cuidado para não despertar a ira no Criador, porque todos nós estamos sujeitos ao pecado, nós estamos sujeitos a semear contenda entre os irmãos. Então, óbvio, nós temos o Espírito Santo que nos impede de pecar gravemente, ou que quando a gente erra, nos convence do pecado, faz com que a gente se arrependa. Mas, olha aí como nós temos que ter cuidado para não semear contendas, né? E saber a diferença entre uma exortação e tá simplesmente semeando contendas, gerando contendas de forma desconstrutiva, né? De forma abominável. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares te guiará, quando te deitares te guardará, quando acordares falará contigo. Ou seja, é o mesmo pensamento de medite nas palavras do Criador de dia e de noite. Então eu vou finalizar por aqui. Eu achei que ia dar para fazer esse capítulo inteiro nesse vídeo, mas eu acabei falando outras coisas nos primeiros 10 minutos, né? Então, eu finalizo na próxima, tá? A partir do versículo 23 aqui. Então, que o Criador os abençoe grandemente, irmãos. Eu trouxe as notícias para vocês, mas não se preocupem, os próximos vídeos vão ser bem mais bíblicos, com o foco nas Escrituras, tá? Mas é importante falar essas verdades. Então, que o Criador os abençoe grandemente e até a próxima, meus irmãos.